E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os movimentos das peças do xadrez. Mas antes, vamos verificar o posicionamento correto das peças. Com uma casa branca à direita de cada jogador, conseguimos posicionar corretamente todas as peças no tabuleiro. As torres vão nas extremidades, os cavalos logo ao lado, os bispos em seguida, rainha branca na casa branca, rainha preta na casa preta e, por último, o rei. E os peões formam a linha de frente. O peão não anda para trás, é a única peça que anda apenas para frente. Em seu primeiro movimento, é possível andar uma ou até duas casas. Porém, a partir do segundo movimento, apenas uma casa por vez. Apesar de apenas andar para frente, seu método de captura é na diagonal, substituindo o local da peça capturada. O peão possui uma característica especial. Ao chegar na última linha, é possível trocá-lo por outra peça, onde 99% dos casos, a peça selecionada é a rainha. Porém, dependendo da ocasião, o cavalo pode ser selecionado. O peão possui um movimento especial denominado en passant, que ocorre da seguinte maneira. Caso o jogador movimente o peão em sua primeira jogada duas casas, deixando-o assim ao lado de um peão adversário, o adversário na próxima jogada dele poderá capturar o seu peão de uma forma um pouco diferente. Ao invés de ocupar a casa ocupada pelo peão, ele vai posicionar o peão um pouco à frente da casa que o peão ocupava. A torre se desloca em movimentos horizontais ou verticais. Os cavalos têm um movimento peculiar, conhecido como movimento em L. Eles andam duas casas para um lado e uma para o outro, ou uma casa para um lado e duas para o outro. É a única peça do xadrez que consegue pular outras peças. O movimento do bispo é na diagonal, capturando também na diagonal e ocupando o espaço da peça capturada. A rainha consegue andar na horizontal, na vertical e nas diagonais. É como se fosse a junção de uma torre e um bispo. Os movimentos do rei são super simples. Ele consegue andar em todas as direções, porém uma única casa por vez. O rei possui uma jogada especial junto com a torre, denominada roque. Para realizar este movimento, é necessário que o rei não se encontre em xeque e não se encontrará em xeque após o movimento, e que não tenha sido movido anteriormente, assim como a torre que participará do roque. E também não deve existir peças entre o rei e a torre. Este movimento consiste em trocar de lados o rei e uma das torres. O rei andará duas casas em direção a uma torre e a torre ficará ao outro lado do rei. Existe o roque grande e o roque pequeno. O roque grande é realizado ao mover o rei em direção à torre mais afastada. O roque pequeno é realizado ao movimentar o rei em direção à torre mais próxima.